No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jogo de FPS em que eu joguei muito durante a minha infância, em que eu cheguei a zerar ele cerca de 3 vezes ali no mesmo dia. Sim, gente, eu sei que é muita falta do que fazer, mas não tinha muito também o que fazer quando você é criança e a única preocupação da sua vida é a escola. O jogo em si ele possui 2 finais diferentes em que você opta por eles a partir das suas escolhas dentro da jogatina. E isso eu já acho ali um diferencial ali para os jogos da época. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui eu gosto de falar sobre filmes e jogos bem peculiares. Eu gosto de falar também sobre narrativa, paleta de cor, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E agora, como todo mundo já sabe, esse mesmo conteúdo aqui do canal está lá disponível lá na plataforma do Spotify. Dark Watch Curse of the West é um jogo de tiro em primeira pessoa lançado em 2005 para as plataformas de PlayStation 2 e Xbox, aquele clássico. O seu desenvolvimento ficou por conta ali da High Moon Studios e quando foi na hora ali de distribuir, a Capcom ficou responsável pelos Estados Unidos e a Ubisoft pela Europa e pela Austrália. O jogo ele é perfeito, ele tem todos os elementos assim que eu prezo muito em um jogo. Eu não preciso nem falar muito do visual, né, por causa que eu acho, né, que eu gosto só um pouquinho desse jogo. E é claro que se você é gótico e você não vê esse jogo, você tá sendo gótico errado. Brincadeira. Enfim, dentro da mesma narrativa temos vários gêneros, dentre eles ali então, Velho Oeste, horror e steampunk. Minha gente, eu ia fazer um look meio inspirado em uma das personagens, só que tá um calor e eu não ia conseguir. Daí, todo mundo sabe que eu sou fissurada por chapéus, quem me segue lá no Instagram e sabe que eu tenho esse chapéu aqui. Eu iria fazer o vídeo com esse chapéu? Iria, só que de novo, eu vou morrer de calor, né? Eu não sei, vai que eu faço um take assim, tipo, eu acabo gostando, né? Então assim, vamos fazer takes assim com esse chapéu até ver onde eu aguento com o calor. Se eu tirar, vocês já sabem. Essa parte em específico do jogo, ela me traz muita nostalgia, por causa que eu lembro, assim, de todas as vezes que eu comecei a jogar ele novamente desde o início. E aí é apresentado então pra gente ali com o narrador o que se trata a história de Dark Watch. Então é uma tela preta com as telas subindo ali e o narrador ali narrando bem devagar e a gente entrando naquele ritmo. Tudo começa então no Arizona, no ano de 1876, e aí a gente já percebe ali que o Jericho, ele fazia parte de um grupo de caça aos vampiros chamado Dark Watch, por isso o nome do jogo. Porém, em uma dessas suas aventuras como cowboy fora da lei, ele resolve assaltar um trem que está indo em direção a Dark Watch Citadel. E essa é uma cidade que a gente tem acesso assim do meio pro final do jogo. Demora pra você chegar lá. E nisso ele acaba soltando o Lazarus Malkoff, que ele tem a voz ali do Kate Zarabajka. Eu provavelmente não tô pronunciando o nome desse cara certo, mas é que é muito difícil o nome desse cara. E esse dublador ele também é responsável por muitas vozes ali dentro da indústria dos games, como Fallout New Vegas, LA Noire, Halo 4, Dead Space e por aí vai. E aí vocês me perguntam, quem é esse tal de Lazarus? Basicamente, ele é um Lorde vampiro, ele é muito forte, ele é muito apelão, eu nem preciso falar nada, né, que é claro que ele é o boss final do jogo, né, isso não é surpresa pra ninguém. E é aquilo, gente, quando vocês vê a ceninha CGI, vocês vê que o cara tava trancado em uma estrutura de ferro, parece aqueles cofres antigos de banco, sabe, meio de desenho animado. Tá na cara que não era pra mexer, mas o Jericho foi lá e mexeu onde não devia. E depois então desse ocorrido aí que o Lázaro sai de onde ele não deveria ter saído, é claro que o Jericho, ele acaba sendo recrutado novamente para participar da Dark Watch, né? Por causa que ele fez uma merda, ele tem que consertar a merda. Nada mais justo. E além de entrar então pra Dark Watch, a gente ganha então uma companhia ali durante as missões, que no caso é a mocinha chamada Cassidy Sharp, que ela foi dublada pela Jennifer Hale. A Hale, no caso, ela foi responsável por dar vida a personagens também de outras franquias de jogos, como Mass Effect,
Metal Gear Solid, BioShock Infinite, Metroid Prime e Overwatch. E quem é mais velho assim, que tem mais ou menos a minha idade, deve se lembrar então da dublagem, obviamente em inglês, né, que a Hale também estava envolvida, que no caso ela fazia a personagem a Thorn, que ela é tanto vocalista como guitarrista das Hex Girls ali em Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa de 1999. E eu nem preciso dizer que essa personagem em específico, ela foi crush de muito amigo meu, inclusive. E é claro, uma grande inspiração para a pessoa que eu sou hoje também. E além da companhia da Cassidy, a gente tem a companhia do cavalo do Jericho, chamado Shadow, que ele, vamos dizer assim, foi feito especialmente para ele. E quem é bem próximo a mim já deve imaginar que sim, essas fases em que andamos de cavalo é uma das minhas favoritas. Vemos então assim no início da CGI então que a Cassidy aparece com 2 cavalos, um para ela e um para o Jericho. Só que o Jericho ali em um acesso vampiresco, meio que tendo que lidar ali com seus novos poderes, ele ataca o animal que é dado assim como morto até então. Só que na verdade ele ressurge como uma verdadeira máquina, né? Máquina assim por assim dizer, né? Porque o bicho ele ganha um outro visual e até presas de vampiro também. Darkwatch em si, ele é um jogo muito divertido, tanto no modo single player quanto multiplayer, mas eu prefiro multiplayer porque rende altas gargalhadas. O enredo em si, ele é cheio de altos e baixos, é muita coisa que acontece, é muita informação que acontece ali dentro, que você fica, meu Deus do céu, não acredito que aconteceu isso. E eu não vou contar porque senão seria muito spoiler e pode acabar um pouco com a experiência de vocês. E sem contar que uma das vantagens ali de você jogar multiplayer é que caso você e a outra pessoa que esteja jogando, caso um dos dois acabe morrendo, não precisa reiniciar a fase desde o zero. A fase continua, já que a pessoa não morreu, e aí você só tem que ir até o encontro dela. Então é bem mais prático. Eu já adianto aqui pra vocês que eu, Bianca, não tenho muita paciência com o jogo de FPS. Então, quando eu jogava com o meu irmão, a gente acabava tretando às vezes, por causa que simplesmente chegava um momento que eu ficava tão de saco cheio que eu começava a rushar. Ou seja, eu começava a correr sem olhar para trás até chegar no objetivo, no final da fase, aonde tinha que ser. E eu deixava ele para trás e ele ficava muito bravo comigo. Eu sei, gente, eu não presto. E agora nesse momento eu vou comentar um pouco sobre o modo multiplayer do Darkwatch, que até então eu acabei de falar, que eu joguei muito com meu irmão, caso vocês não conheçam. Eu vou deixar um card aqui em cima porque tem um vídeo em que eu tô reformando aqui o cenário do canal e ele faz ali uma breve participação. É só mandar um oi pra câmera. Porra. Salve, mano. Todo mundo fala de você, da sua participação. Que você coloca eu? Eu coloquei no dia que eu fiz a decoração do quarto. Mentira, mano. Sério, você aparece no trailer, você fala, ei rapaziada, aí você aparece. Vai ser importante você aparecer e dar oi por causa que eu vou comentar sobre você. Dentre as plataformas, existem leves diferenças ali no modo multiplayer, então. Eu, como joguei a versão do PS2, né, então assim, basicamente dá pra jogar o modo história normal, do início ao fim. Só que os personagens, né, os 2 jogadores ali na tela, eles não são o Jericho, eles são apenas agentes genéricos ali da Darkwatch mesmo. E além do modo história, tem um outro modo ali multiplayer, em que você escolhe um cenário ali do jogo, que você já passou por ele, e aí você meio que vira um jogo meio mata-mata, porque você tem que marcar pontos, quem mata mais quem acaba ganhando. E aí é nesse momento que a gente acaba ficando muito bravo, a gente começa a rir de desespero, porque a gente fica, meu Deus, eu tô sendo perseguido, meu Deus, o cenário é enorme, ele vai me pegar, ele vai ganhar, e aí a gente começa a apelar pra tudo que é arma, e é muito bom. Eu diria assim que o ponto ruim do multiplayer chega a ser a tela dividida, mas não tem muito o que fazer, então você acaba se acostumando mesmo. Então, diferente do PlayStation 2, como eu tô falando, né, que dava a possibilidade de você jogar até 4 jogadores, no caso desse modo mata-mata que eu citei, né, só que tinha que ter aquele multitap, que você pluga no PS2 e consegue plugar outros controles, né. No Xbox, dava pra jogar tanto online quanto até 16 jogadores simultaneamente. Então, imagina o caos. Dentro da narrativa, como a gente está lidando com um vampiro, nós temos poderes. Só que esses poderes, eles só são liberados a partir de eventos específicos que ocorrem, com direito a cena CGI e uma dramatização,
Quem jogou sabe do que eu tô falando. Logo, então, as escolhas que a gente realiza durante a jogatina, a gente acaba influenciando na personalidade do Jericho ou do personagem ali do multiplayer que a gente tá jogando. Seja, então, um alinhamento bom, ruim ou neutro. E isso também acaba influenciando no final, já que temos duas possibilidades. Dentre esses poderes, então, vamos começar pelos poderes neutros, que são o Blood Shield, o Blood Vision e o Vampire Jump. Seguido pelos poderes bons, como o Silver Bullet, Fear, Mystic Armor e Vindicator. E é claro, não podendo faltar os poderes do mal, para ser aquele vampiro sanguinário, sem pena de ninguém, como o Blood Frenzy, Turn, Black Shroud, e não menos importante, o Soul Stealer. E agora então eu irei falar dos personagens do jogo e dos monstros ali presentes, porque tem um bocadinho. E o que eu gosto é que cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeitinho de andar e tudo mais. E eles são tão distintos. E eles são tão apelões às vezes que você cria um ódio mortal por alguma espécie em específico. E eu também tenho os meus, que eu odeio quando eles aparecem. E aí nesse momento vocês entendem, vocês vão entender por que eu rushava tanto. Porque eu não queria enfrentar os bonitos. E aí eu deixava meu irmão enfrentar eles sozinhos. Às vezes eu tinha pena. E aí eu ajudava, entendeu? Então tipo assim, gente, passem um pano pra mim, por favor. Os personagens, então, ali, os amiguinhos, né? Vamos fazer assim, né? Vamos entre várias aspas. Temos, então, o Jericho, que vocês já conhecem, que é o nosso protagonista. Seguido pela Cassidy e o Lazarus, que vocês já ouviram falar, eu falando anteriormente, só que só para recapitular. E também temos outros que acabam entrando dentro da trama, só que mais pra frente no jogo. Então, com o passar da jogatina, surge a Tala, que ela é dublada pela Rose McGowan, que também teve papéis em Terminator Salvation e Call of Duty Advanced Warfare. Ela então é a segunda personagem feminina dentro de Darkwatch, que ela acaba ali meio que seduzindo tanto o Jericho quanto o jogador. E ela faz ali parte também ali da equipe do Darkwatch e ela é xamã. Eu não preciso nem citar sobre a roupa dela, por causa que ela é aquela típica gótica gostosa, que quando eu vi quando era criança, eu pensei, eu quero ser como ela quando crescer. É apenas uma meta. E também temos então o Clay Cartwright, dublado pelo Michael Bell, responsável por dar a voz a personagens em Shadow of Home, Metal Gear Solid 3 e Doom 3. Basicamente, ele que é o cabeça ali do Darkwatch. A gente conhece ele ali no Darkwatch Citadel, quando a gente tá lá pra metade do jogo, ali metade pro fim, como eu citei pra vocês. Já os monstros temos então os Reaper, os Gunslinger, os Kegger e os Rifleman, que eles estão bem presentes quase em todas as fases. Já no caso do Undead Rider, obviamente aparece apenas nas fases em que controlamos o Jericho montado no Shadow. E com o passar da jogatina, o jogo vai introduzindo novos inimigos também, que são mais apelões que outros, como as Banshees, que eu odeio, os Oozers, os Vipers e os Banditos. Chegou a ter um lançamento ali de uma história em quadrinhos chamada Innocence, ali na revista de quadrinhos especializada no gênero, chamada Heavy Metal, em julho de 2005. Esse enredo ele é situado em Nebraska, eventos antes ali da história original do game. E nesse momento eles estão indo para pegar a tumba do Lazarus. E aí a gente começa a entender ali um pouco da CGI ali do início do jogo. E os personagens envolvidos então são a Tala e o pai da Cassidy. Eu nem preciso falar que a trilha sonora de Darkwatch realmente faz o jogador ali se sentir como se fosse um cowboy fora da lei. Eu lembro até hoje assim da musiquinha do menu. Realmente a gente se sente o B10 ali da história. A equipe que desenvolveu o game, eles conseguiram a licença ali do compositor italiano Ennio Morricone, que ele foi responsável ali por fazer a trilha sonora do filme Três Homens em Conflito, de 1966, dirigido pelo Sergio Leone. Eu até vou deixar como indicação a trilogia dos dólares, que é dirigida pelo Sergio Leone, né, que é protagonizada ali pelo Clint Eastwood, que esse é um clássico assim de Velho Oeste que todo mundo tem que assistir, pelo menos uma vez na vida. E no caso a trilogia dos dólares, para quem está com uma dúvida, para quem está com uma curiosidade, ela é composta ali então por um punhado de dólares de 1964, por uns dólares a mais de 1965 e por último, Três Homens em Conflito de 1966.
E como a gente tá falando sobre trilha sonora, eu vou falar um pouco sobre música, porque o visual ali do Dark Watch me lembra muito uma banda de rock gótica inglesa chamada Fields of the Nephilim, do começo ali dos anos 80. Então, como vocês podem perceber ali no visual da banda, eles se assemelham muito as roupas ali, as vestes do Jericho Cross durante o jogo. Tudo bem que ele é um cowboy sim, mas ele usa então de trajes ali da cor preta, assim como também o distintivo ali com o logo da Dark Watch. Vale a pena conferir. Durante seu desenvolvimento, a High Moon Studios ela deixou bem claro que eles queriam muito que o modo de jogo lembrasse Halo. E eu vou dizer que realmente lembra, seja ali pela variedade do arsenal de armas que a gente consegue ali com o jogador, assim como detalhes mais minuciosos ali, como a coronhada que o Jericho consegue dar com a arma, que se assemelha muito com a coronhada ali do Master Chief. Além disso, temos ali as companheiras, né, seja a Tala ou a Cassidy, que elas se assemelham muito a Cortana, que sempre tá conversando com a gente, sempre tá guiando ali a gente dentro das missões. E eles também deixaram claro que eles queriam trazer pitadas de um filme de Velho Oeste chamado Silverado de 1985, em que foi dirigido e escrito pelos irmãos Lawrence e Mark Kasdan. E é claro que também houveram outras inspirações como Half-Life, Medal of Honor, Metroid Prime e Time Splitters. Se formos ver o protótipo do que seria o Jericho, ele se assemelha muito ali com o Woody do Toy Story, só que uma versão mais realística. Eu particularmente não gostei porque ele parecia ser um pouco medroso, um pouco atrapalhado. Eu não sei, só sei que eu prefiro o Jericho à versão final que todo mundo conhece. Eu arrisco dizer que Dark Watch ele gostaria, ele queria ter sido um Assassin's Creed da vida. E por que eu estou dizendo isso? Por causa que a desenvolvedora, ela chegou a cogitar ali uma continuação, mas a história que seguiria não seria tipo assim, depois de eventos ali do jogo que a gente conhece. E seria ali implementada em eventos ali que aconteceram durante a história. Então eles chegaram realmente a pensar em eventos como a Roma Antiga, a época das Cruzadas e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Dark Watch 2, ele chegou a ser anunciado. Sim, minha gente, ele chegou a ser anunciado para as plataformas de PlayStation 3 e Xbox 360. Simplesmente esse é um momento que todo fã de Dark Watch, assim como eu, chora todas as noites em posição fetal na cama. É essa hora que o filho chora e a mãe não vê, né? Por conta dessa continuação. E para piorar tudo isso, as nossas esperanças, ele ainda chegou a ter uma demo que foi transmitida na Game Developers Conference, ou GDC, em 2006. Eu vou deixar um link aqui embaixo na parte de referências com o trailer completo ali do que seria o Dark Watch 2 e tem até umas artes ali do que seriam alguns inimigos. É bem bacana. Em 2006, o diretor Roger Avary, que ele foi responsável ali por fazer um dos live actions ali de Silent Hill, ele admitiu que ele é muito fã de Dark Watch e ele cogitou ali em fazer um roteiro, em fazer um projeto inspirado no game. Mas por conta de que sua agenda estava muito lotada na época, ele só foi colocando o projeto de escanteio até que desistiu da ideia. Mais alguns anos se passaram e ali em 2011, tanto o Glenn Morgan como o James Wong, que eles são responsáveis ali pela série de filmes Premonição e Arquivo X, eles também pensaram em um roteiro de uma adaptação para Dark Watch. Só que novamente não deu certo. Eu fico muito triste porque eu queria uma adaptação. Mas é tão difícil também fazer uma adaptação de um jogo de videogame. Normalmente fica tão ruim. Ainda bem que não teve. Ai, deixa pra lá. Dark Watch possui notas muito boas nos sites especializados para games, como no Metacritic, com 74/100 para a versão de PlayStation 2 e 75/100 para a versão de Xbox. E o filme que indicarei hoje é Van Helsing, o Caçador de Monstros, um filme norte-americano de ação, aventura, terror e fantasia, lançado em 2004, em que foi dirigido e escrito pelo Stephen Sommers. Este longa-metragem ele é baseado em contos de terror ali, né, os clássicos mesmo, como o Lobisomem do George Wagner, o Drácula de Bram Stoker e o Frankenstein de Mary Shelley. Tanto Van Helsing como o Dark Watch, eles têm uma ligação ali, por causa que o protagonista, ele é tido como bonzinho, mas ele é tido como mal ao mesmo tempo, né, dependendo ali da galera que eles estão lidando. Sem contar que eles precisam ali derrotar ali umas criaturas pra lá de bizarras. Sério, gente, eu tô tão feliz fazendo o vídeo de hoje por causa que ele tá regado, tá transbordando de nostalgia. Eu nem preciso falar que eu tanto joguei Dark Watch
como eu assisti demais Van Helsing, assim, nossa, o DVD aqui de casa, ele cantou. O famoso monstro e assassino Gabriel Van Helsing é mandado para a Transilvânia para ajudar o último da linhagem dos Valérios em derrotar o Conde Drácula. Ana Valérios conta que Drácula formou uma aliança profana com o monstro Dr. Frankenstein e está impondo uma maldição sobre sua família. Nesse momento, Ana e Van Helsing estão determinados a destruir seu inimigo em comum, mas descobrem alguns segredos perturbadores ao longo do caminho. E você, já jogou ou já ouviu falar sobre Darkwatch? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E, gente, não se esqueça da nova disponibilidade do conteúdo aqui do canal lá na plataforma do Spotify. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!